agronegócio representa mais ou menos 23% do PIB brasileiro e dentro desse PIB do agronegócio, a indústria, seja elas a indústria que está antes da porteira da fazenda e que fornece insumos para a produção agropecuária, ou seja a indústria que está depois da porteira da fazenda, que é compradora dessa produção agropecuária, elas representam mais ou menos 40% do PIB do agronegócio. Então a gente tem um setor absolutamente dinâmico em termos de produção e indústrias que atuam antes e depois da porteira da fazenda que acompanham o dinamismo desse setor. Saber o que vai acontecer com o agronegócio para os 10 anos é muito importante para que essas indústrias possam fazer um planejamento adequado, um planejamento de longo prazo. O Brasil, ele continua tendo um papel central no atendimento da demanda mundial de alimentos. O Brasil cresce menos, tanto em termos de produção quanto em termos de exportação. Eu estou falando em ritmo de crescimento, então o ritmo de crescimento projetado é menor, até porque, por exemplo, em exportação, o ritmo do Brasil nos últimos 10 anos foi muito forte. Se a gente pegar o caso da carne de frango, por exemplo, o Brasil ele já acessa praticamente todos os grandes mercados importadores. Então é evidente que daqui para frente o ganho vai ser menor, né, as variações. Mas essas variações também se dão sobre uma base maior. O Brasil tem um desempenho melhor que o restante do mundo. Então o país continua ganhando participação de mercado. O Brasil continua ganhando market share em praticamente todos os produtos analisados. No caso da soja, ele é emblemático, porque o crescimento do Brasil ele continua sendo muito consistente, o Brasil continua crescendo de forma muito consistente acima do mundo, e a gente amplia a participação, por exemplo, o market share do Brasil nas exportações de 40% para 47% nesse período. Quebras de safra, mudança de status sanitário, abertura e fechamento de mercado, a eventualidade de um acordo comercial como o Mercosul e a União Europeia, tudo isso pode impactar nesses números e eventualmente melhorar ou piorar o desempenho do Brasil nesse cenário projetado. Nos últimos 10, 20 anos, os países em desenvolvimento foram os grandes vetores do aumento da demanda internacional por alimentos. O Brasil se apropriou muito desse cenário, esse cenário ele foi puxado muito entre os emergentes pela China. Nos últimos 10 anos, o que aconteceu com as exportações brasileiras, a gente aumentou as nossas exportações em direção aos países desenvolvidos em mais ou menos 150%, o que é um número bastante respeitável e significativo, mas a gente aumentou os nossos embarques em direção aos países em desenvolvimento em mais de 500%. Então, o que aconteceu nesses países foi uma certa ocidentalização dos hábitos alimentares. Então, a China sempre teve um consumo muito elevado de carne suína, mas começou a consumir também carne bovina, começou a consumir carne de frango, por exemplo. Carne de frango, carne suína demanda grãos. Então, nesse período, a China se tornou a grande importadora mundial de soja, por exemplo, com mais ou menos 67% das importações mundiais de soja. Quer dizer, é o grande comprador. O Brasil e os Estados Unidos se tornaram também os dois grandes fornecedores, com 85% de participação nesse mercado chinês. Esses resultados eles podem ser muito melhores. A gente observou esse ano uma elevação muito forte do custo do frete, por exemplo, para escoar o milho do safrinha, o milho da segunda safra do Mato Grosso para Paranaguá. É evidente que se você tem uma solução mais racional em termos logísticos para o país, esse custo do frete diminui, aumenta a renda do produtor e ele se sente mais incentivado a investir na produção, que é isso que ele faz. O produtor, quando ele está mais capitalizado, ele investe em tecnologia, ele investe em máquinas e implementos, em modernização da produção. Geralmente o resultado disso são ganhos de produtividade e uma melhora dos resultados apresentados.